Olá, amados, graça e paz, boa noite. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui com 30 minutos de palavra de Deus. E que alegria é poder contar com a sua presença aí, mesmo longe, mas junto com seus familiares. Esperamos que você esteja com saúde e que essa palavra venha também ao encontro do seu coração, trazendo alegria, paz, trazendo conforto. E nós sempre, antes de começarmos, solicitamos a vocês que compartilhem esse link, porque nós entendemos que nós podemos trabalhar com essa ferramenta que nós temos, que é esse canal, para que outras pessoas também possam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Então, seja um missionário conosco, compartilhe com a sua família, com seus grupos, para que outras pessoas tenham também esse privilégio que nós temos. E nós vamos orar, depois já passo a palavra ao pastor Maurício, que hoje estará aqui conosco, mais uma vez trazendo uma palavra sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse privilégio, por mais a alegria de podermos falar do teu Evangelho, Senhor. Usa o pastor Maurício para que ele fale conforme a tua vontade, conforme o teu Espírito. Venha trabalhar também na vida dele, como na minha, e dos nossos irmãos que estão ouvindo essa mensagem nesse momento. Glorifica o nome de Cristo, é o que nós te pedimos, no nome dele mesmo. Amém. Amém. Boa noite, pastor Maurício, tudo bem com noite, você? Graças a Deus. Boa noite aos meus irmãos também aí que nos acompanham via internet. E, meus queridos, eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui para repetir as mesmas coisas. Na verdade, meu irmão Hildo, nós não temos nada de novo para anunciar para os irmãos, a não ser o velho e bom evangelho. O que é o bom e velho evangelho? O evangelho é a boa notícia, que Cristo morreu, ressuscitou, esse privilégio que nós temos de anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu chamo esse de bom e velho evangelho. Na verdade, o que é evangelho? O evangelho é a morte de Cristo e o que mais? A nossa atração no corpo de Cristo. Eu gosto muito de Pedro, quando o apóstolo Pedro diz, levando ele mesmo sobre si os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Então o evangelho é sempre a boa notícia de que Cristo morreu naquela cruz, nós morremos juntamente com ele, ressuscitamos com ele ao terceiro dia e agora ele vem habitar em nós. E eu dou, meu irmão Wildo, muitas graças a Deus, porque eu vejo que o evangelho é o DNA da nossa comunidade. Pela graça de Deus. É pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque eu vejo uma coisa assim, meu irmão Wildo e os irmãos que nos acompanham também, que a pregação do evangelho, ela não exalta o homem. Ela não coloca o homem em evidência. E sim, a Deus, a pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Isso é importante, né, Maurício? Porque hoje, com essas dificuldades, com essa pandemia toda, nós temos visto gente ouvindo tantas coisas por aí e temos visto também tantas personalidades aí do rádio, da TV, falando tanta coisa em nome de Deus, mas que não tem nada a ver com esse evangelho. Né? É verdade. Hoje à tarde eu tive o privilégio de falar com os funcionários aqui da obra sobre um pouco do evangelho e um rapaz novo, Fabinho, ele falou para mim, pastor, depois eu queria que você fizesse uma oração especial para mim. Eu fiquei pensando assim, como é que é, meu irmão Hildo, fazer uma oração especial?
E eu falei, por que você quer essa oração, Fabinho? Ele falou, pastor, eu me irrito demais e às vezes eu falo coisas que eu não queria falar. Eu falei, vamos descer ali, nós vamos ouvir o evangelho agora e nós vamos ver o que Deus tem para falar sobre isso. E nós tratamos ali sobre o bom e velho evangelho. E eu pude dizer para ele, Fabinho, não adianta a minha oração, eu posso chamar todos os pastores da igreja aqui, nós podemos derramar sal grosso em cima de você, fazer uma série de coisas que não vai resolver o seu problema de ira, de irritabilidade. Na verdade, Fabinho, o seu problema, e como era o meu problema, o problema das pessoas chama-se pecado, chama-se velho homem. E ali nós pudemos, o meu irmão Wildo acompanhou uma parte também, nós podemos falar ali da morte do nosso velho homem em Cristo Jesus, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que ele pudesse destruir esse corpo do pecado, essa natureza pecaminosa nossa, e na ressurreição nós ganhássemos uma nova vida. E eu tenho visto, depois que nós começamos o trabalho aqui com os irmãos da obra, às vezes eu estou aqui, eles falam, ô pastor, vai ter palavra hoje? Eles têm, e uma moçada nova, meu irmão, Sim. uma moçada nova, assim, com sede da palavra, com sede do evangelho. Então, eu fico muito feliz de saber que o DNA da nossa comunidade é esse, é anunciar esse evangelho da pessoa de Cristo. E, meus irmãos, eu quero lembrá-los que no estudo anterior, nós lemos um texto inicial de Hebreus, onde o escritor aos Hebreus ele diz assim, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Não tem nada de novo, meu querido, minha querida, nada de novo, e sim a mensagem do evangelho que pode transformar as nossas vidas. Eu gosto muito de Paulo, meu irmão Wildo, quando ele diz na Epístola aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos repita as mesmas coisas. Então nós estamos sempre repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e Paulo está dizendo, olha, repetição é uma coisa boa, porque a repetição ela vai trazer mais segurança para o nosso coração e nós realmente precisamos repetir as mesmas coisas. Então eu não vou falar nada de novo aqui, não trouxe nenhuma mensagem espetacular, uma nova mensagem, mas sim aquilo que nós temos tratado aqui à luz da palavra de Deus. E eu quero pedir para o meu irmão Wildo ler para nós o nosso texto que nós estamos caminhando, pisando um pouco sobre ele, cavando esse texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, nós estamos caminhando ainda sobre esse tema, o evangelho e a simplicidade. E nesse texto Paulo vai dizer que ele tem um temor no coração dele. E que temor é esse? Lê para nós, meu irmão Wildo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém. O inimigo, quando ele chegou lá no Jardim do Éden, para tentar os nossos pais, meu irmão Wildo, ele já tinha uma tática pronta e definida. Que tática é essa? Tentar fazer com que os olhos dos nossos pais fossem tirados daquilo que Deus disse. E foi isso que ele fez e ele conseguiu. Porque o inimigo, quando ele foi no jardim, a tática dele foi a seguinte, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Porque o inimigo sabe, meu irmão, o inimigo sabe, minha irmã, que se ele conseguir tirar os nossos olhos da palavra, daquilo que Deus tem falado para nós, ele sabe que a desgraça, a desunião, a angústia, a dificuldade, o problema vai vir. Então, ele tem, a tática dele é essa, continua a mesma, tentar remover os nossos olhos da palavra de Deus e dos princípios de Deus. Nós
recentemente tivemos a oportunidade de pregar na comunidade no domingo pela manhã, né, pastor? E justamente nós falamos essa questão de que quando nós tiramos o foco ou desviamos da palavra de Deus e a gente quer enfrentar o inimigo, o diabo, com as nossas forças, nós vamos dar com os burros na água, né? Sem sombra de dúvida. O único poder que nós temos é a palavra de Deus. É a palavra. E o próprio Jesus, em Mateus 4, ele vai colocar isso, né, meu irmão Hildo? Quando o inimigo vem tentar Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele vê ali naquele momento de fraqueza, de angústia, de necessidade real. Às vezes eu fico aí 3 horas sem comer, eu falo, estou morrendo de fome. Você não sabe o que é passar fome não, rapaz. E naquele momento, Satanás se aproxima de Jesus e ele fala, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que o inimigo vai fazer ali? Tentar remover os olhos de Jesus do que o Pai tinha dito 40 dias atrás, que o Pai tinha dito, esse é meu Filho amado em quem tenho todo o prazer. Mas Jesus se defende como ali? Está escrito? Está escrito e também está escrito. E é assim que nós temos que vencer, como o irmão Hildo disse aqui, as armas da nossa milícia, a palavra de Deus diz que não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo ou de Deus, levando todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. O que significa isso, meu irmão Hildo? Que nós precisamos aprender a depender do nosso Deus, a depender do nosso Pai, a olhar para Ele. E no estudo passado nós vimos que quando Deus tirou os israelitas ali do Egito, eles estavam sendo afligidos ali no Egito, e o Egito na Bíblia é símbolo do mundo. Esse mundo, ele é esse símbolo assim como o Egito era o símbolo do mundo, hoje o nosso mundo, meu irmão Hildo, é um mundo conturbado, é um mundo que está cheio de problemas, que está cheio de dificuldades. E quando ele tira o povo ali do Egito, ele faz uma promessa para eles, dizendo, se vocês guardarem os meus estatutos, se vocês ouvirem a minha palavra, nenhuma doença, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. O texto lá de Êxodo, quando nós lemos, eu vou ler aqui rapidamente, quando ele diz, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. E eu vou continuar falando aqui hoje, para os meus irmãos, baseado aqui na palavra de Deus, que o que pode nos levar, meu irmão Hildo, a ter uma vida mais light, uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada, uma vida livre dessas chamadas doenças psicossomáticas. O psique, a nossa mente, o soma é o nosso corpo, essas doenças psicossomáticas, nós falamos da vez passada, que a medicina hoje, ela reconhece que as emoções, que muitas das nossas doenças, elas estão ligadas com as nossas emoções, com os nossos medos, com as nossas angústias, a nossa tristeza, o nosso ódio, a falta de perdão, os ressentimentos em geral, meus irmãos. A medicina reconhece que 60%, quase 100%, isso aqui são dados de médicos. O Dr. Macmillan diz isso, que as nossas doenças, de 60% a quase 100% das doenças, elas são psicossomáticas, ela vem da nossa mente. É aquilo que eu disse aqui, mente enferma, corpo doente, mente angustiada, corpo doente, mente ansiosa, mente preocupada. E essa tensão emocional invisível, porque ela é invisível, meu irmão Will. O medo é uma coisa invisível, a ansiedade é uma coisa invisível. Essa tensão emocional invisível, ela pode causar uma série de doenças que
que vai somatizando no nosso corpo, dia após dia. As chamadas hoje, as doenças autoimunes. Existe, eu estava pesquisando isso agora à tarde, existe mais de 50 tipos de doença autoimune. E eu fui pesquisar na internet o que é uma doença autoimune. E o Google disse assim, ó, são um grupo de doenças distintas que tem como origem o fato do sistema imunológico passar a produzir anticorpos. Olha só, o nosso organismo começa a produzir anticorpos contra os componentes do nosso próprio organismo, por motivos variados e nem sempre esclarecidos. Achei interessante isso. Nem sempre esclarecidos, porque isso é espiritual, meu irmão. Isso é invisível. Aí ele continua assim, o nosso corpo começa a confundir as suas próprias proteínas como agentes invasores, passando a atacá-los. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu não sou médico, eu não pretendo fazer medicina, mas eu quero dizer para vocês uma coisa, que o estresse, essas angústias que nós passamos diariamente, que nós sofremos, elas vão somatizar no nosso corpo. E como nós temos uma capacidade de olhar para essas circunstâncias ruins, Sim. né, Maurício? Sim. E aí somatiza isso tudo e nos traz só problema. E é impressionante, eu estava dizendo isso agora cedo na Sofer lá com os irmãos, como que a palavra de Deus, como que a Bíblia trata tanto, mas tanto sobre a ação de graça, como agradecer. A Bíblia chega a usar uma expressão que nós, como cristãos, podemos fazer, que a Bíblia usa, chama de sacrifícios de louvor. Mas eu não tenho motivo para agradecer a Deus, pastor. O vendaval arrebentou toda a minha casa. É um sacrifício de louvor. É você, mesmo com o vendaval, mesmo com o problema, mesmo com a dificuldade, você agradecer, você louvar a Deus. Porque quando você está louvando, quando você está agradecendo, ontem à noite eu fui dar uma palavra num velório, lá no crematório Londrina, e ali a nossa irmã, vários irmãos ali, você vê ali, perdeu o marido de um infarto fulminante, uma pessoa que estava com saúde. Você vê ali a tristeza na vida da pessoa, muitas vezes a culpa. Eu estava conversando com a irmã, ela falando, pastor, eu escutei um barulho, eu poderia ter ido lá para ver. Eu falei, o que ia resolver você ter ido lá, meu irmão? Você tinha adrenalina para aplicar na veia, você tinha ali o aparelho para dar choque, e aí vem essa culpa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Mas ali você vê ali naquele momento de sofrimento, eu costumo dizer, se você nesse momento fizer um exame de sangue de uma pessoa, você vai descobrir ali uma série de toxinas no nosso corpo. Sim. E nesse mundo nós vamos passar, nós vamos ver aqui, no mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições. Mas nós precisamos aprender pela graça de Deus a ter esse bom ânimo. Então, uma doença autoimune, continuando aqui a internet, diz assim, portanto, uma doença autoimune é uma doença causada pelo nosso sistema imunológico, que passa a funcionar de forma inapropriada. Por quê? Que o nosso organismo começa a funcionar, meu irmão Wildo, de forma inapropriada. Volto a dizer, isso é uma opinião minha. Eu não sou médico, isso aqui é eu. O que eu acho, Maurício Marcelo Torres, que nós não sabemos enfrentar os reveses da vida, as dificuldades da vida, à luz da palavra de Deus. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias desse mundo com a ótica divina, meu irmão Wildo, com os óculos do céu, nós vamos ter outra maneira de enfrentar os problemas e as dificuldades. Quando nós passamos por esses problemas, nós ficamos o quê? Desanimados. O que Jesus disse para nós? Que no mundo nós teríamos o quê, meu irmão Wildo? Aflições. E tribulações. Tribulações. No mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições,
Mas ele vai dizer o seguinte: tende bom ânimo. Bom ânimo. Então nós precisamos, e quando eu digo nós precisamos, esse nós precisamos é com a ajuda de Deus, é com o auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a passar pelos reveses da vida, pelas dificuldades da vida, tendo bom ânimo. É porque o próprio Jesus completa, não? Tende bom ânimo porque eu, né? Eu faço. Porque o desânimo, meus irmãos queridos, esse desânimo que nós passamos, que nós sofremos, tudo isso, ele é um agravante a essas doenças autoimunes. E eu estou me lembrando agora da minha reforma na minha casa, meu irmão Gil. Eu estou com um marceneiro lá em casa, eu não vou falar o nome dele aqui, mas esse marceneiro, ele já durante, acho que a quarta, quinta vez, semana passada era para ele ter ido lá em casa, e ele falou, olha, eu estou com uns problemas aqui. Eu falei, meu irmão, marca um dia então que você pode, sem falta, quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem eu vou levar tudo aí e nós vamos resolver. Deu quarta-feira, ele não me liga, deu na hora do almoço, ele não me liga, eu falei, vai vir à tarde. Liguei para essa pessoa, esse marceneiro, tem umas 4, 5 ligações, ele não retornou as ligações, mandei uma mensagem para ele, ele não retornou a ligação. Depois, no final da tarde, que eu consegui conversar com um funcionário dele, e ele falou, olha, Maurício, atrasou, e os seus móveis estão lá, e não conseguiu terminar ainda, e aí você vai levar a notícia para a esposa fala, mas isso. Então, são essas coisas que nós precisamos a ter bom ânimo. São na hora desses problemas que nós precisamos a colocar isso diante de Deus. O que vai adiantar você ficar bravo, você xingar, você praguejar, você querer bater na pessoa, você dizer, não, deixa ele, porque quando ele fizer o serviço, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma canseira para pagar ele também, porque é assim que a Bíblia ensina, né? Você paga o mal com o mal, é assim que a Bíblia ensina, né? Por que a Bíblia diz isso? Para você não pagar o mal com o mal, mas você pagar o mal com o bem. O rapaz do espelho também, que já era para ter vindo semana passada, e era para ele ter vindo hoje, e ele apareceu lá, eu fiquei todo alegre, tio. Mas ele veio para fazer a medição, que ele perdeu a medição do espelho. Que alegria, né? E aí é prático, meus irmãos, a coisa é prática. É nesse momento que você tem que dizer, Senhor, muito obrigado. Essas são as lixas, né? São as lixas para tratar conosco, porque se nós formos ficar aí ressentidos, magoados, angustiados, isso é prático, coisas práticas que acontecem na nossa vida. Se você não aprender a olhar para tudo isso, como eu estou dizendo aqui, à luz da palavra de Deus, à luz do prisma de Deus, a gente fica magoado, fica chateado, a gente perde o ânimo. Sim. Você fica desanimado. E a alegria da nossa vida, a alegria da nossa salvação, tem que ser a pessoa de Cristo e a obra dele. Saber que você foi aceito por Deus, que você foi salvo em Cristo Jesus. Então, esse desânimo, ele vai causar doenças em nós. Agora, o final da pesquisa aqui, da pesquisa que eu peguei do Google aqui para as irmãs agora, presta atenção. Segundo o Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes, o conjunto das doenças autoimunes atingem 3 vezes mais as mulheres que o Hildo. Porque a mulher é mais sentimental, a mulher ela é mais casa, a mulher, e eu vejo isso lá em casa, que toda vez que o marceneiro pisa na bola, que o vidraceiro pisa na bola, que o pedreiro pisa na bola, eu vejo a minha mulher e eu falo, calma amor, isso vai fazer mal para você. Olha o que a pesquisa está dizendo. O Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes, o NDAI, o conjunto das doenças autoimunes atingem 3 vezes mais as mulheres do que os homens.
Assim, essas doenças consistem em 1 a 10 principais causas de morte nas mulheres com idade inferior a 65 anos. Eu dou graças a Deus que a minha esposa não tem 65 ainda, viu, bispo? Mas o que é isso? Então, nós necessitamos, não de comprimidos, necessitamos colocar isso diante de Deus. Senhor, está orando. E orando por essas pessoas, meu irmão. Eu também entendo que Deus usa essas situações, né, em construção e reforma. Nós estamos passando por uma reforma aqui no templo, agora a gente está vendo isso, né? Surgem muitas dificuldades. Sim. E é aí que o cristão, ele tem a oportunidade de testemunhar da pessoa de Jesus Cristo, né? Exatamente. É uma oportunidade. Aquela frase que quando eu ouvi ela eu fui contra, mas hoje eu entendo, quando aquele pregador disse, prega o evangelho, se necessário for, use palavras. Eu falei, esse cara tá louco, como é que eu vou pregar o evangelho sem abrir a boca? E ali eu fui descobrir que às vezes você prega o evangelho com a sua conduta, sim, a sua maneira de se portar. Dá vontade de você ligar para uma pessoa dessa e dizer, ô mentiroso, você não tem palavra não? Você não disse que ia estar aqui hoje, tal hora? Então, a nossa carne, eu não estou pedindo de graça, eu estou pagando e não estou pagando barato. A nossa carne, ela quer justiça. E é nesse momento que eu vejo quando a Bíblia diz assim, levando sempre por toda parte o morrer de Cristo. É nesse momento que eu tenho que levar o morrer de Cristo, é nesse momento que eu tenho que manter a paciência, eu tenho que manter a calma, porque senão isso vai somatizar. Gente, eu estou citando um exemplo aqui bobo, que eu estou passando, que cada um de vocês passam, pessoas que combinam uma coisa que você não cumpre, pessoa que vem, pega o seu dinheiro para fazer um negócio, some com o seu dinheiro e você fala, poxa vida, o que é isso? Você já parou para pensar que Deus permitiu aquilo? Como o meu irmão Wildo disse aqui, isso é a mais nítida verdade. São as lixas que Deus vai trabalhando em nós. Como é que eu vou aprender a amar, meu irmão Wildo? Aquele que me ama, amar o amável é fácil. Eu quero ver você amar o inimigo. Você amar aquele que maldiz de você. Então, são isso. Como é que Deus vai trabalhar o perdão na minha vida? Deus precisa enviar pessoas para trabalhar comigo, porque como diz o nosso irmão Hernandes de Lopes, o Augusto Nicodemos Lopes, ele fala assim, é fácil você falar sobre perdão, quando você não tem ninguém para perdoar. Quando você tem uma pessoa que pisou na bola com você e você precisa perdoar, é ali que o negócio vai funcionar, vai pegar. Então, meus queridos, eu queria entrar hoje aqui nos 4 hormônios da alegria, mas na próxima a gente vai entrar, porque o nosso tempo aqui já tá findando, mas eu quero dizer para vocês que a paz, ela não vai vir por meio de comprimidos. A paz, a comprimido não vai aliviar essas tensões, essas doenças de, por exemplo, uma pessoa que perdeu todas as suas economias. Às vezes a pessoa tem lá o dinheirinho embirrado e ela guarda aquele dinheiro e de repente ela cai num conto, ela cai como o nosso irmão Marquinhos o WhatsApp dele foi clonado e a pessoa veio pedir dinheiro para várias pessoas e um dos irmãos acabou depositando uma quantia de R$2.000 na conta dele, achando que o irmão estava necessitando, que ele pediu, falou, olha, de tarde eu te devolvo o dinheiro. E aí como é que você fica numa situação dessa, sabendo que você foi enganado, que você foi trapaceado, você vai ficar ali agora odiando essa pessoa, sofrendo com isso. Uma moça que estava noiva, que estava com os preparativos do casamento tudo pronto, e de repente, abruptamente, esse noivado é interrompido. Como é que ela vai ficar com isso? Se ela não trabalhar com isso à luz da palavra de Deus, ela vai somatizando, vai somatizando. Uma pessoa que descobre um câncer, uma doença incurável. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso à luz da palavra de Deus. Uma esposa que descobriu uma traição do marido,
Deus precisa trabalhar com esse perdão no coração dela. É difícil? Não é difícil, é impossível. Então são detalhes, são coisas que acontecem na nossa vida, que é o Senhor que vai trabalhar com isso e vai mexer com isso nas nossas vidas. Senão a gente vai ficar aí, meu irmão Ildo, sofrendo, angustiado e vai somatizando tudo isso no nosso corpo. E essas doenças, mais de 50 tipos de doença autoimune. E de onde que vem a doença autoimune? Vem do nosso sistema de proteção ali, que ele está tão debilitado por causa desses medos, desses estresses, dessas ansiedades, dessas preocupações. O seu sistema autoimune ele vai baixando. O Lucas dá um espirro ali na câmara e eu pego a gripe aqui. Porque o meu sistema está lá embaixo. Então, quando eu estou alegre, quando eu estou dando glória a Deus, quando eu estou sabendo, o Bispo Wildo, que não cai um fio de cabelo da minha cabeça, que o Senhor está no controle de todas as coisas, não vai mudar a circunstância, mas o meu sistema imunológico, ele vai ficar preparado, ele vai estar ali sadio, e não ele vai estar atacando o próprio sistema. Então, meus irmãos, o Evangelho e a simplicidade é algo muito sério. E Paulo está dizendo para os irmãos, olha, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, de alguma maneira a mente de vocês sejam corrompidas e nós precisamos olhar para tudo isso que nós estamos falando aqui, à luz da palavra de Deus, para que nós possamos descansar. Meu irmão Wildo, porque nesse mundo nós não vamos viver sem tribulações e aflições, mas o bom ânimo precisa estar nas nossas vidas diariamente. Amém. Amém? A própria palavra diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, né, Maurício? E também não perdermos a indignação pelas coisas desse mundo perdido. Mas nós temos uma esperança que é Jesus Cristo. E baseado na palavra, firmados na palavra, é onde nós temos que buscar essa nossa tranquilidade, essa empatia com as outras pessoas, que é por nós mesmos, nós não vamos conseguir nunca, né? É verdade. Graças a Deus por essa palavra. Graças a Deus por essa oportunidade de ouvir e que o Espírito Santo trate nos nossos corações e nós esperamos que você esteja bem com a sua família. Convidamos vocês a nos acompanharem sempre às terças e quintas-feiras às 19h30 e também aos domingos às 9 da manhã e às 18h30. Um abraço, nossos amados. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém.